Glória a Deus, aleluia. Querido, abra comigo o segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 7. A partir do versículo de número 12, para a glória do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12, para a glória de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do meu povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. Quem pode dizer glória a Deus? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar. Ramon, aumenta um pouquinho o piano para mim, por favor. Aleluia. Espírito Santo, nós queremos orar ao Senhor nesta noite e render graças ao Teu nome, porque não há outro digno de ser adorado senão o Senhor. Queremos Te agradecer, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, tanto naqueles que aqui estão, quanto naqueles que estão assistindo, porque eu sei que o Senhor tem alcançado pessoas em vários lugares. Eu quero Te pedir nessa noite, não nos deixe sair daqui com a mesma mentalidade que nós entramos. Muda-nos, transforma-nos, leva-nos aonde as águas são mais profundas. Gere em nós intimidade com o Senhor. Que Teu Espírito venha sobre as nossas vidas nessa noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Se você tem sede de Deus, cante comigo novamente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Levante as suas mãos comigo nessa noite e diga bem forte: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar.
E nós derramamos a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração no Teu altar nessa noite, Deus. Porque não há outro como Tu. Tu és incomparável. Tu és Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade. Nós te amamos, Senhor, e te pedimos, fique conosco e toque no nosso coração e na nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, esse é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Esse é um texto onde Salomão, ele edifica a casa do Senhor, o templo do Senhor. Davi não podia, por mais que quisesse, erguer este santuário, porque nas mãos de Davi havia sangue inocente, havia sangue de Urias. E nós entendemos que Deus dá a Salomão esta incumbência de erguer esse templo para que nesse lugar fossem aclamados ao Senhor orações, pedidos. E a prova de que Deus recebe e consagra esse templo ao seu nome é que os sacrifícios que são feitos são aceitos por Deus, e a nuvem da glória de Deus, a presença de Deus, enche esse tabernáculo, enche essa casa. E é tão interessante que essa consagração, ela dura cerca de 7 dias, mas é na noite que Salomão recebe a voz de Deus, dizendo que Deus havia escolhido esse lugar e que ele ouviria o clamor do povo dele quando fosse feito nesse lugar. É interessante observarmos que Deus, ele vai dizer algumas situações que podem ocorrer, porque nós estamos falando de um povo que é conhecido na Bíblia como um povo de dura cerviz. O povo de Israel era um povo complicado, era um povo difícil, era um povo que, quando tudo estava bem, eles se voltavam para os ídolos, se voltavam para a idolatria e deixavam de adorar a Deus. Deus então permitia que o povo fosse afligido, e no meio da sua aflição, o povo se lembrava de Deus, deixava os ídolos de lado e voltava-se para o Senhor. Deus então estabelecia tempos de paz, Deus estabelecia tempos de prosperidade, e quando novamente tudo estava bem, o povo pecava contra o Senhor novamente, adorando a ídolos, virando as costas para o seu Criador. E então o Senhor permitia que, por causa da desobediência, da idolatria, do coração perverso, esse povo fosse novamente afligido por aquilo que eles precisavam para voltar a Deus. E Deus, ele disse: se eu permitir que não haja chuva, se eu permitir que os gafanhotos invadam as plantações, a terra, se eu também enviar a peste sobre o meu povo, sobre o povo de um modo geral, Deus, ele dá o caminho para que o homem restabeleça o seu contato com Deus. E ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele não quer agir por meio de sua ira. E quando a Bíblia diz que Deus se arrepende de algo que fez ou de algo que estava para fazer, não é que Deus foi equivocado na sua escolha,
não é que Deus errou no seu propósito, na sua decisão. Não. Deus, Ele não pode e nem vai falhar e nem vai errar em nenhuma das suas decisões. O problema é que a gente está acostumado a entender que arrependimento é algo que nós cremos que erramos e logo nos arrependemos com o propósito de voltar atrás e tentar novamente. Com Deus não é assim, porque quando a palavra arrepender é puxada na raiz do termo original, ela significa que Deus deixou de agir de uma forma para agir de outra forma. Deus, Ele não pode errar e Ele não vai errar nas suas decisões. Deus, Ele pode agir pela sua ira, mas Ele decide agir pela sua misericórdia. É por isso que a Bíblia diz que Deus se arrepende, porque enquanto Ele podia agir pela sua ira, Ele preferiu agir pela sua misericórdia. Se Deus olhasse para nós e fosse nos tratar segundo a sua ira, nós seríamos exterminados. Mas Deus é rico em misericórdia, e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Por isso, ao invés de agir pela sua ira, Deus prefere agir pela sua misericórdia e dar a mim e a você a possibilidade de voltarmos do caminho errado e voltarmos para o coração sublime de Deus. Você pode dar glória a Deus pelo amor dele na sua vida? Você pode exaltar o nome dele nesse lugar, pelo amor dele sobrenatural sobre você. Ele não trata você segundo os seus pecados, mas Ele trata você segundo a graça que lhe foi dada pelo nome e sacrifício de Jesus. Oh glória! Por isso que Deus vai dizer para Salomão: se tudo isso acontecer, se faltar chuva, se vier os gafanhotos, se vier a doença, a peste, existe algo que vocês poderão fazer. Existe algo que vocês poderão imprimir no coração de vocês. A primeira coisa que eu observo é que Deus não está direcionando essa palavra para ímpios. Deus não está direcionando essa palavra para descrentes. Deus não está direcionando a sua palavra para aqueles que são incrédulos ao nome do Senhor. Deus está direcionando a palavra para a sua igreja, para o seu povo. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Note que no capítulo de número 7 e no versículo 13 ele vai dizer: se eu trouxer a peste sobre o povo. Mas quando ele vai para o versículo 14, ele está dizendo: se o meu povo. No verso 13, povo de modo geral. No verso 14, o meu povo. Significa que a resposta que o mundo precisa, que a essência que o mundo anseia, que a água que o mundo necessita, vem da igreja do Senhor, vem do povo de Deus, vem dos chamados cristãos. Ei, eu vou dizer para você: você é a resposta que o mundo precisa, você é a água que o mundo anseia, você é a igreja que o mundo precisa ser e ter como relevante. É por isso que Deus está dizendo: se o meu povo, tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui? Deus vai usar você como resposta para essa geração. Deus vai usar a tua vida como resposta para essa nação. E também com a vida das pessoas que cercam a tua história e a tua casa. Aleluia. E Ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhação não está relacionado com nível social. Humilhação não está relacionado com nível intelectual.
Não é porque alguém anda de vestimenta simples que ele é humilde. Não é porque alguém tem menos conhecimento que ele é uma pessoa humilde. Nós temos um conceito equivocado sobre o que é humildade, mas quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu não vejo humildade como algo externo, eu vejo humildade como algo interno, que vem de dentro do coração para fora. Quando Davi foi ser ungido rei, Deus falou para o profeta: você olha o externo, eu sondo corações. E a humildade que Deus quer, ela provém do coração do homem, porque é uma característica dada pelo Espírito Santo, gerada pela palavra do Senhor. E Deus, Ele quer ouvir orações, Ele quer mover em favor daqueles que são humildes, não externamente, mas de coração. A humildade, ela precede a honra. E Jesus vai nos ensinar em Mateus 11:29, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. João Batista era um homem que estava preparando o caminho para o Senhor. E mesmo tendo a honra de preparar o caminho para o Rei dos Reis, ele não ousou ser prepotente ou arrogante. Mas ele disse em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu preciso descer, eu preciso diminuir. E aí Jesus, ele vai dizer em Lucas capítulo 18, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, doutor da lei, sabedor da lei, orava dizendo: Senhor, eu jejuo, eu sou santo, eu não sou como o pecador, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores. Mas quando Jesus vai falar da oração do publicano, o publicano ora dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador mesmo, e eu necessito da tua misericórdia, eu necessito do teu amor, eu necessito da tua graça. Ai de mim se não foi o Senhor, ai de mim se não for a tua bondade sobre mim. A Bíblia diz que ele nem ousava olhar para cima, mas ele olhava para baixo, porque sentia-se indigno de orar a Deus. E Jesus vai dizer que aquele que desceu justificado para sua casa não foi o fariseu, mas foi o publicano, porque humildade na Bíblia está relacionado com dependência de Deus. Humildade na Bíblia está relacionado com olhar para dentro de si e dizer: eu nada sou, eu sem Jesus não sou nada, sem Ele eu pereço, sem Ele eu estou fadado ao fracasso. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Sem Ele eu não posso fazer nada, e como Ele próprio disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é tudo em nós. É por isso que Deus tem prazer na oração de quem é humilde, na oração de quem é dependente, na oração daquele que entende que necessita todos os dias de Deus. Deus pode olhar para cá e encontrar humildes aqui? Quem é dependente dele aí? Quem precisa de Deus aí? Eu preciso. Se não for a graça, se não for a misericórdia dele, o que seria de nós? Oh, meu Deus. É isso que Jesus, que o Espírito Santo e que Deus quer enfatizar no nosso coração. Porque só pode alcançar o coração de Deus quem é humilde. Quem é humilde. Quem tem um coração
que entende o seu estado de miséria, mas também entende que maior é o amor de Deus e que nós precisamos desse amor. Segundo, se o meu povo se humilhar, se o meu povo entender que precisa de mim, se o meu povo entender que sem mim eles não são nada e voltar o seu coração para mim, se o meu povo também orar e buscar a minha face. É interessante que o texto vai dizer sobre oração e sobre busca. Porque quando eu oro a Deus, eu tenho um diálogo com o Senhor. Mas quando eu busco a Deus, eu tenho insistência com o Senhor. Pastor, insistir com Deus é pecado? Não? Não. Mateus capítulo 7, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós entendemos que buscamos algo quando esse algo é precioso para nós e tem importância para nós. É por isso que além de orar a Deus, Deus quer que o seu povo o busque de todo o coração. A palavra buscar vem do hebraico bakash, que significa procurar para encontrar, ou procurar a face de alguém desejando muito. Não é apenas buscar no sentido singular, mas é buscar com propósito. Senhor, eu vou te procurar até eu te encontrar. Não abro mão da tua presença, não abro mão do teu poder, não abro mão da tua companhia, não abro mão, Senhor, eu vou orar, mas eu também vou buscar, como Marcos começou dizendo aqui na abertura desse culto, uma coisa eu te peço, oração, mas eu ainda vou buscar, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Oração é diferente de busca, mas as duas coisas andam juntas. Quem ora precisa buscar, quem busca precisa orar, e Deus será encontrado por aqueles que o buscarem de todo o seu coração. É o que Deus está dizendo em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ao buscarmos a Deus, nós o encontramos de todo o coração. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: é impossível buscar a Deus de qualquer forma. Precisa haver santificação. Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer encontrar a Deus? Santifique-se cada dia mais. Você quer encontrar o coração do Senhor? Seja como a corça no Salmo 42, onde o salmista, os filhos de Corá vão dizer: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim o meu coração tem sede de ti, ó Deus. A corça corria atrás das águas por dois motivos: primeiro, matar sua sede, mas segundo, ela exalava um odor do seu corpo que atraía os predadores.
E ao encontrar a água, ela se lavava naquelas águas para retirar todo aquele odor e não ser encontrada pelos predadores. Eu quero dizer para você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração e lavar no rio da presença dEle, Satanás e seus demônios não vão te encontrar. O predador da sua alma não vai farejar você, porque você está escondido nele, santificado para a glória de Deus. Deus deseja os seus filhos santificados. E quando eu entendo isso, eu vejo a fúria do diabo, porque a maior coisa que o diabo quer ver, o maior desejo que ele quer ver, é um crente que não é santificado na presença do Senhor. Presa fácil. Mas aquele que habita nele, descansa à sombra do Onipotente, porque diz aí do Senhor: Ele é o meu Deus, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propague nas trevas, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porque Ele me amou. Eu o invocarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei que eu sou o Deus da sua salvação. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Minha alma tem sede de Deus. Eu não apenas oro, mas eu anseio pela presença de Deus. Eu busco a presença de Deus. Se eu estou no trânsito, eu estou adorando. Se eu estou dentro de casa, eu estou adorando. Se eu estou tomando banho, eu estou adorando. Se eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou adorando. Se eu estou almoçando, eu estou adorando. Se eu estou dentro do meu carro, eu estou ouvindo música que adora o nome do Senhor. A minha vontade é agradar a Ele, e o meu desejo é a sua presença. Tem crente aí? O céu vai descer aqui. Terceiro e último. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Note, Deus não está falando isso para ímpio. Deus está falando isso para seu povo. E talvez o povo de Deus, às vezes, sai do propósito e anda em caminhos tortuosos. O Espírito Santo de Deus me mostra, me revela que tem pessoas que já perderam a esperança, de serem usados por Deus por causa de um pecado, porque caiu. Assim diz o Senhor: eu te levanto, eu te ajudo com a destra da minha mão. Não é o seu pecado, mas é a minha fidelidade. O diabo quer que você continue assim, mas hoje o Senhor está me mostrando a mão dele indo ao encontro da sua vida e dizendo para você: eu estou te levantando hoje, filho.
Não é para você ficar de cabeça baixa, não é para você ficar entristecido, não é para você deixar esse sentimento de inferioridade e de desprezo dominar seu coração. Hoje eu falo com você, eu não sei se essa pessoa está aqui ou se está assistindo, mas eu sei que Deus está visitando alguém e dizendo para essa pessoa: eu te levanto e eu te ajudo, e não tenha medo, o meu ministério, o meu propósito, a minha promessa continua de pé. Aleluia, 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 aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Diga isso. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Olha Deus preparando o teu amanhã. Olha Deus cuidando do teu amanhã. Olha Deus preparando tudo. Olha Deus cuidando de tudo. Olha Deus trabalhando em teu favor. Então levante as suas mãos e diga: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Diga mais uma vez: Jesus, eis-me aqui. Arabasturianda labachai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus já está preparando o teu amanhã, Deus já está cuidando de tudo, inclusive Deus já colocou a provisão dEle na tua vida e na tua casa. Ei meu querido, não olhe para o seu pecado, não olhe para a transgressão. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele não te trata segundo a sua ira, mas segundo a sua misericórdia. Oh glória. Deus está dizendo: se converta dos caminhos iníquos. Deus está dando a oportunidade para o homem voltar e se converter. Porque a primeira coisa que a gente procura quando estamos viajando nas BRs e que a gente precisava virar em determinado lugar e passamos reto, a primeira coisa que nós procuramos é um retorno, a capacidade de voltar atrás, a oportunidade de voltar atrás. E o Espírito Santo é o engenheiro mais fantástico das nossas estradas, da nossa vida. Porque sempre quando a gente erra, sempre quando a gente peca, Ele nos dá a oportunidade de do nosso caminho voltarmos atrás. O povo de Israel agia dessa forma. Quando estava tudo bem,
Eles viravam as costas para Deus e se prostravam diante dos seus ídolos e adoravam os seus deuses. Mas Deus dava a possibilidade do povo convergir, voltar-se para Deus e virar as costas para o pecado. Porque o amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, o amor de Deus é maior que o seu pecado. A graça de Jesus é maior do que a sua transgressão. A misericórdia do Senhor é maior do que aquilo que você fez de errado. E Ele sempre nos dá a oportunidade de voltarmos atrás. Por isso que a conversão, ela gera dois princípios: fé e arrependimento. Porque só pode convergir, só pode voltar atrás, só pode converter dos seus maus caminhos quem se arrepende. E o arrependimento, ele é intelectual, ele é emocional e ele é volitivo. Ou seja, eu entendo que eu preciso me arrepender, eu sinto que eu preciso me arrepender, e eu me arrependo, eu faço alguma coisa para demonstrar o meu arrependimento. E a fé também, porque a fé, ela gera conhecimento, assentimento e confiança. João 8,32, quem conhece a verdade é liberto. Logo, quando eu entendo a necessidade de conversão, de convergir, eu tenho esse conhecimento, eu assento isso no meu coração, e eu tenho confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Ele está dizendo que se eu me arrepender do meu mau caminho, Ele vai me receber, eu não preciso ter medo e não preciso ter desconfiança. Pelo contrário, eu posso acreditar que aquele que falou vai cumprir a sua palavra, porque Ele não vai me tratar segundo a sua ira, mas Ele vai me tratar segundo a sua misericórdia, porque Ele não deu o Filho dEle à toa, Ele não entregou o Filho dEle porque não tinha nada para fazer. Pelo contrário, Ele deu o melhor que tinha nos céus, o seu único Filho. E o texto de João 3,16 diz que Deus nos amou de uma forma que não se pode descrever, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vergonha não é se arrepender. Vergonha é vir para um culto como esse, ouvir os louvores que foram cantados, ouvir a palavra que foi ministrada e voltar para casa do mesmo jeito. Isso é vergonha. Mas quando Deus te dá a oportunidade de dizer: filho, hoje é o dia de você sair daqui perdoado, hoje é o dia de você sair daqui revestido da minha graça, e você assim o faz, meu querido, Deus tem prazer. Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Para terminar, Deus, Ele fala de uma situação que pode acontecer por causa da desobediência. Ele dá para os seus filhos a maneira correta, a humilhação, oração, busca e a conversão. Mas para toda a ação dos filhos de Deus, tem uma reação de Deus, e Ele faz 3 promessas. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados, e eu sararei a terra. Note que Deus pede ao seu povo que se humilhe, e a Bíblia confirma que Deus ouve a oração de quem é humilde. Portanto, para aquele que se humilha, Deus ouve do céu. Para aquele que ora e busca a Deus, busca a face do Senhor,
Deus perdoa o pecado. Porque para Deus é muito mais importante sarar a tua alma, para depois sarar o teu físico. E por último, se o meu povo se converter dos seus caminhos iníquos, eu vou sarar a terra. Deixa eu dizer uma coisa. A mudança está nas mãos da igreja. Se o povo de Deus se humilha, ora, busca e converte do que é errado, Deus ouve, perdoa e sara. Deus está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe qual que é o grande problema nosso? É que a gente acomodou. A gente aprendeu a viver com o problema. Mas Deus quer gerar uma transformação de mente. É por isso que quem deixa ser regido, quem deixa ser guiado, a sua mente ser guiada pelo mundo é conformado, mas quem deixa a sua mente ser guiada por Deus é transformado. Porque quem é transformado não se conforma. Quem é transformado busca a Deus até obter resposta. Quem é transformado se humilha porque sabe que sem Deus ele não é nada. Quem é transformado entende que precisa se arrepender e se converte do mau caminho. Quem é transformado não se acostuma com a situação, mas quem é transformado ora até que alguma coisa aconteça, até que o céu desça, até que a mão de Deus seja estendida, até que o fogo caia do céu, até que a enfermidade bata por retirada. Quem é transformado não desiste, quem é transformado persiste, porque ele não anda pelo que vê, mas anda pelo que acredita. Isso se chama fé. Deus quer inflamar teu coração hoje. Deus quer fazer com que a brisa do Espírito Santo sopre sobre você, mas que acima de tudo o fogo de Deus consuma a tua vida de uma maneira tão intensa que você não consiga ficar conformado, mas que você se mova por fé. Quero voltar, feche seus olhos, ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Diga. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga forte. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fique em pé comigo nessa noite.
o seu arrependimento vai gerar uma resposta de Deus. A sua humilhação vai gerar uma resposta de Deus. A sua oração e busca vai gerar uma resposta do Altíssimo. E sabe por que eu creio que se você agir dessa forma, você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou? É porque a palavra de Deus me garante que se eu buscar de todo o coração, além de o encontrá-lo, terei a minha sorte transformada. Se eu esconder debaixo do Altíssimo, a resposta é que eu vou encontrar descanso na sombra do Onipotente. Como diz o Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz. De quem terei medo? Ele é a força da minha vida, de quem me recearei? Porque no dia mau, meu Deus me guardará. Num rochedo me colocará, e sobre a sua tenda Ele me esconderá. E o salmista conclui no Salmo 27 dizendo: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Querido, a Bíblia está recheada de coisa para você crer. Por isso eu quero dizer para você e profetizar nessa noite: confia e espera no Senhor. Ore, busque, se humilha e, se for preciso, se arrependa, se converta, porque Ele vai ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Oh glória, oh glória. Feche seus olhos, feche seus olhos. Tu és eu vou somente em ti, não vou ser abalado. Diga com força.